Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar então sobre a batalha, a grande batalha, né? Afinal de contas, nesse ponto da história, Sita foi encontrada por Hanuman, retorna então a Kishinkindya e coloca para Rama tudo aquilo que aconteceu. E Rama passa por alguns momentos aí na história onde ele começa a lidar com esse conflito. Ele se vê realmente de frente a uma batalha. Ele vai ter que iniciar essa guerra e ele sabe que nessa batalha muitas vidas irão se perder, né? Então é um conflito muito grande dentro dele. Ele se vê nessa necessidade, uma guerra que não foi imposta por ele necessariamente, né? Mas que foi imposta por todas as circunstâncias. E ele precisa enfrentar essa guerra. E como então conseguir levar seus amigos à guerra, né? Como conseguir se jogar nesse universo onde tudo pode acontecer, onde você está arriscando a sua vida, arriscando a vida de todos as pessoas queridas ali que estão ao seu redor, que no caso eram os amigos leais dele, né? Toda a comunidade dos macacos e dos ursos. E mais uma necessidade grande de realizar essa guerra. Então, Rama, Sugriva, Jambavan, Hanuman, Lakshman, todos eles se reúnem e então partem para o sul da Índia, ao encontro de Lanka, e com eles vai todos aqueles animais. Então, todos aqueles animais que foram para os 4 cantos do mundo à procura de Sita já retornaram neste momento. Então, é um exército de milhões, milhões de ursos e milhões de macacos a serviço de Rama. Todo o prana, toda a energia necessária vai com ele, né? Só que tudo parte dele. Então, nesse processo, muitos medos também estão presentes ali no coração de Rama. Afinal de contas, ele é um humano, ele é essa característica nossa de quando a gente está de frente para uma situação em que há uma necessidade de uma colocação de energia, né, como se fosse uma guerra mesmo, que muitas vezes é interior, né? Às vezes é na tomada de uma decisão, na realização de alguma coisa. Tudo isso gera uma necessidade de movermos energias dentro da gente. Irama era o condutor dessa energia, ele que precisava dar a primeira palavra, né? Ninguém iria combater se ele não comandasse. Todos estavam ali a serviço do combate, mas ele precisava então autorizar e iniciar esse combate, né? Então eles no caminho de Lanka, ele com muitos conflitos e uma hora ele decide, né? E ele diz isso que ele não vai mais permitir que a tristeza o tire do caminho do Dharma, porque ele percebe que na hora que ele entra na tristeza daquilo que está acontecendo, ele não consegue combater aquilo que está acontecendo. Então a tristeza, essa energia tamásica, ela só nos deixa estagnados. E naquele momento era o momento da batalha. Não era o momento dele viver essa tristeza. Ele viveu essa tristeza, ele teve todos os meses esperando as chuvas cessarem. Então não é que a tristeza ela não deve ser vivida, mas no momento da ação é o momento onde você tem que conseguir de alguma forma separar as coisas, porque a tristeza ela vai ofuscar de alguma forma a sua consciência correta para agir corretamente. Na ação, sua consciência tem que estar plena, plena na ação. Então ele, de alguma forma, ele vai tentando lidar com essa situação e não se envolver com essa tristeza no coração enquanto eles estão ali encaminhando todo aquele exército para a guerra.
E aí eles chegam no Mar do Sul e observam que não existe como que eles vão atravessar o mar, né? Então, mais uma tristeza nesse momento vem no coração de Rama e ele novamente acha que não vai conseguir. E é muito disso, sempre que a tristeza vem para ele, ele perde a fé interna, ele perde a consciência de que ele vai conseguir resgatar Sita, né? E aí ele se senta na frente do mar e relembra das próprias palavras, né? Que ele jamais vai deixar com que a tristeza atrapalhe a ação correta na direção do Dharma. E então ele de alguma forma tenta afugentar aquela tristeza e ele pede para o Senhor do Mar uma ajuda, né? Samudra. Ele toca o mar e pede: como que eu vou atravessar suas águas? Como que eu vou levar esse povo ao resgate de Sita? Né? E a noite passa e ele dorme ali naquela pedra e nada acontece. Então, quando o nascer do dia vem, ele acorda revoltado por não ter tido uma resposta do mar, né? E aí ele lança uma flecha no mar e as águas se abrem e nisso vem Samudra, o deus do mar, vem ter com ele, né? E Samudra, e ele começa a atacar Samudra de alguma forma, como se Samudra que estivesse, né, atacando ele. E Samudra diz para ele: fica calmo, porque eles nunca foram inimigos. Por que ele ataca? O medo está fazendo com que ele ataque um amigo. E muitas vezes no momento onde a mente da gente está tão atribulada, né, por pensamentos e sentimentos e tudo mais, e às vezes nesse momento a gente não consegue perceber realmente quem que está ali, né, com uma atitude amiga e muitas vezes te dando até um tapa na cara, mas um tapa na cara que você precisa, né? Então nesse momento fica realmente diferente e o medo faz com que a gente veja um inimigo, veja coisas que não são reais, né? O medo nos coloca em estado de ilusão. Então Samudra se coloca à disposição de Rama e fala para ele que junto com ele existe um macaquinho. Esse macaquinho é o macaquinho Nala. E esse macaquinho ele é filho de Vishvakarma. Vishvakarma é o arquiteto, o grande arquiteto do céu, o grande arquiteto do mundo, né? Então, por ser filho de Vishvakarma, esse macaquinho ele tem um dom. O que ele atira na água não afunda. E Samudra prometeu a Rama, né? Porque na conversa entre os dois, Samudra resolve ajudar Rama. A hora que ele pergunta: o que te move, o que faz com que você queira levar esse exército a Lanka? E Rama diz: o amor. E aí se encerra a discussão e Samudra se dispõe rapidamente a ajudar Rama. E ele fala: Vishvakarma, o que jogar na água não será tragado por ela. E eu garanto que sustentarei na superfície todos os objetos que vocês então jogarem no mar a partir do macaquinho Nala. E isso traz uma nova esperança para o coração de Rama. Ele agradece Samudra e vai ter com o macaco Nala que fala que realmente que ele faz esse tipo de coisa, que ele já percebeu que as coisas que eles jogam na água flutuam, mas que ele usava isso como uma brincadeira. Mas ele está disposto então a ajudar Rama a construir uma ponte até Lanka. E assim os macacos, os ursos e todo aquele exército, né, de milhões de animais começam a trabalhar nessa ponte. Então começam a distribuir pedras e o macaquinho Nala lá na ponta, jogando as pedras no mar e as pedras não afundam, vão flutuando e ele vai de alguma forma unindo as pedras e formando uma ponte
da Índia até Lanka. É curioso que hoje em dia imagens de satélites já existem e percebe-se que existe realmente, provavelmente, uma barreira de coral. Então não se sabe se, enfim, se existe alguma questão histórica realmente nesse mito, né? Se de alguma forma expressa alguma guerra que existiu, onde as pessoas precisaram atravessar até Lanka, pode ser que uma maré baixa, algo tenha acontecido, mas o fato é que existe realmente uma estrutura visível, né, por imagens de satélite que liga a Índia até Lanka. Essa estrutura é conhecida como a Ponte de Adão ou, claro, a Ponte de Rama. E na história, então, eles constroem uma ponte dessa forma e vão até Lanka. E Rama vai na frente, seguido pelo seu exército de milhões de animais. E chegando a Lanka, Ravana, de cima da torre, fica perplexo, né? Ele não entende como que eles conseguem driblar as leis naturais e construir uma ponte sobre o mar. Mas, ao mesmo tempo, tudo estava acontecendo como planejado. Afinal de contas, Ravana, enquanto Rama, né, ele estava muito aflito por ter que iniciar aquela batalha que foi imposta a ele, que era uma necessidade, uma vez que você está aqui no jogo da vida, né? Ou você trava as batalhas que são impostas a você, ou você estagna, né? Ou você não sai do lugar. E ele, como sendo essa característica do homem na busca da sua real essência, na busca da sua natureza, teria que seguir o Dharma, então teria que, de alguma forma, travar toda aquela batalha. E aí, nesse ponto, Ravana, ele já está numa outra situação, né? Ele está naquela situação da excitação pela batalha. Ele, afinal de contas, instigou tudo aquilo, né? Só que diferente de Rama, que vai à frente do seu exército, Ravana não. Ravana vai colocando todos os seus guerreiros para, por último, então, ele poder entrar na batalha. Ele fica bem escondido, observando tudo do alto da sua torre. Então, primeiramente, ele manda o seu exército com um general, o general Prahasta. General Prahasta é uma representação da cólera, de tudo que a gente tem de sentimentos ruins dentro da gente, né? Ele é um personagem que nós não falamos muito até agora, então eu trouxe aqui para vocês um trechinho das características do carro de Prahasta, porque o carro de Prahasta nada mais é do que aquilo que move ele, né? Quais são as características presentes ali? São os sentimentos, os atributos que movem aquele ser, que todos eles são características dessa parte demoníaca, desse Ravana que de alguma forma existe na nossa própria natureza. Então a gente vai vendo que cada batalha travada, ela é travada com alguma parte dessa ignorância toda, né, que nos impede de reconhecer a nossa essência. Então, o carro de Prahasta, de todo carregado de coisas, trazia malhos de matadouros, facas de carniceiros, ganchos de carne, correntes, garras, grampos, carregava bombas e foguetes e venenos, e invejas apavorantes, ilusões e sonhos maus, moléstias e ambições, muitas crises e confusões, sinais falsos de estradas e falsos mapas de migrantes tinham sido amarrados com promessas quebradas. Então essa é a representação de tudo que move, né, Prahasta. E então essa foi a primeira batalha, né? Só que ao Prahasta chegar
com o seu carro e assim a batalha foi terrível. Muitos do exército de Rama foram mortos, né? Mas o macaquinho Nala ele dá conta de Brahasta, então ele rapidamente ele consegue matar Brahasta, muitos dos seus exércitos. Então aqueles que sobraram recuam para Lanka e Ravana fica perplexo, né? Porque Rama nesse momento ele nem precisou entrar na batalha ainda. O macaco Nala, que foi o mesmo macaco que construiu a ponte, ele então dá conta e acaba por matar Prahasta e boa parte do seu exército. Então, o macaquinho Nala, ele representa também aquela parte essencial da gente que não é tragada pelo materialismo, né? Então, as coisas que eles jogam na água, no oceano, não afundam, não penetram na matéria, né? Então, ele tem essa qualidade. E aquele que não é tragado pelo materialismo, ele pode vencer todas as coisas que são características puras do materialismo, né? Toda a ganância, toda a cólera, toda a ilusão de Prahasta foi então vencida pelo macaco Nala. Então, o que sobrou do exército de Prahasta retorna para Lanka e informa Ravana o que aconteceu. E Ravana fica perplexo, né? Como aquilo pôde acontecer? Como que o exército dele, que era considerado invencível, foi vencido assim tão facilmente, né? Mas ele tem as suas armas, então ele resolve acordar o seu irmão, o seu gigante Kumbhakarna. Kumbhakarna, aquele exército todo de milhões de macacos e ursos, para Kumbhakarna é um jantarzinho. Kumbhakarna, que vamos lembrar, passa 364 dias dormindo e pode acordar um dia no ano e se alimentar então do que ele quiser. Ele ganhou esse benefício, né, de Brahma ao ficarem ali os três Kumbhakarna, Ravana e Vibhishana ficaram em Tapahá, em sacrifício durante 10.000 anos sobre uma montanha, e cada um deles recebeu ali um atributo interessante de Rama por esse Tapahá. Então, Kumbhakarna, ele não estava na hora dele acordar, mas Ravana resolve então acordar o irmão e convoca o seu exército, pede para chamarem o irmão e com grandes dificuldades, afinal de contas, ele estava extremamente adormecido, um gigante enorme, mas conseguiram acordar Kumbhakarna e Kumbhakarna foi ter com Ravana saber o que estava acontecendo. E Ravana explicou para ele que ele estava em combate com Rama, só que Kumbhakarna, muito ciente, e a impressão que se dá é que o sono fez com que ele tranquilizasse a mente de uma forma, e ele acordou com todos os seus atributos, claro, ainda com toda aquela energia tamásica, mas de alguma forma ele acorda consciente do Dharma, e aí ele tenta de todas as maneiras evitar que o irmão continue aquela guerra. Ele fala, entrega Sita, você está indo contra o Dharma não existe guerra ganha, Rama vai te matar. Mas Ravana, de pé firme, ele decide manter a guerra, né? Não sem antes, em alguns momentos, Ravana, ele cai numa consciência. Então ele tem até um momento que parece ser um momento de arrependimento. Só que ele diz, mas agora já está tudo iniciado, né? Como quem diz, eu sei, ele no fundo ele sabia que ele não estava fazendo certo e que ele estava completamente desviado do caminho do Dharma. Mas ele já tinha iniciado aquilo e ele era orgulhoso demais para voltar atrás e assumir que errou, né? Então ele tinha que continuar aquela batalha. E aí,
Kumbhakarna, então, aceita travar a batalha por Ravana, mas diz, então ele vai ter que matar a mim antes de matar a ti. Porque mas ele vai consciente da força que ele tem, do poder que ele tem, da capacidade que ele tem de acabar com aquele exército em um segundo, mas de alguma forma, no fundo do coração dele, ele sabe que o Dharma vence. Então, que de um jeito ou de outro, ele vai acabar sendo morto pelas mãos de Rama, antes então de Rama chegar a Ravana, porque Ravana ele vai usar todos o seu exército, todos os seus atributos antes dele mesmo se entregar à luta, né? E Kumbhakarna vai, e a hora que ele vem para a guerra, os ursos e os macacos se assustam de uma tal maneira com o tamanho dele, com a força dele, que todos eles correm para a floresta e fogem. Os que não fogem caem só com o estrondo de um passo de Kumbhakarna, né? Apenas Hanuman, Jambavan, Rama e Lakshmana ficam então para enfrentar o gigante Kumbhakarna, né? E entre Rama e Kumbhakarna estava Lakshmana, só que Lakshmana tirava as flechas dele e não adiantava, porque elas não conseguiam penetrar no pelo de Kumbhakarna. Mas a história traz Rama com as suas setas especiais, né? As setas que têm a característica do ouro e da prata, é o sol e a lua em perfeita harmonia. E aí essas setas são milagrosas, elas são setas especiais para matar demônios. Então, Rama, com muito custo, né? Ele vai primeiro arrancando um braço, depois outro braço, depois arranca as pernas e nada detona Kumbhakarna, ele continua se movendo no mesmo sem todos os membros, até que Rama consegue com uma seta, então, arrancar a cabeça de Kumbhakarna e com isso Kumbhakarna morre na batalha, né? E a hora que essa notícia chega a Ravana, então ele entra em desespero. E aí ele entra numa... todo aquela amor que estava movendo ele para a guerra se transforma em ódio. Então agora o que passa a mover Ravana é a vingança pelo seu irmão que está morto, né? E nisso vem então a principal arma de Ravana, a pura ilusão. Ele lembra de seu filho Indradite, e Indradite nesse momento aparece para ele e se coloca ao dispor de Ravana e diz que vai ajudá-lo então a matar Rama. E Indradite se prepara com todos os seus rituais, né? Indradite, ele recebeu esse nome do próprio Brahma. Então ele, através da sua ilusão, naquela batalha com os deuses, ele consegue capturar Indra e ele deixa Indra preso. Então Brahma tem que descer do céu e negociar com ele a liberdade de Indra. E Indra estava preso pelas garras da ilusão, a ilusão que Indradite jogou nele, tanto que Brahma, hora que liberta Indra, depois de ter negociado com Indradite, né? Então Brahma deu a Indradite esse nome, aquele que enfrentou e combateu Indra, né? E também dá a Indradite diversos poderes. Ele dá a Indradite o poder de se manter invisível e ele dá diversas armas de combate que sempre que Indradite precisasse daquilo ele poderia convocar, né? Então, Brahma, quando vai libertar Indra, ele liberta através de um pensamento. Então ele joga a ideia na mente de Indra de que ele está solto. E isso faz com que todos os muros ilusórios que estavam prendendo Indra se dissolvessem, né? Então a ilusão ela está dentro da nossa mente.
E aí muitas vezes ela vem com tudo, né? Então Ravana se apegou a essa vingança, né? E trouxe a ilusão para então combater e matar Rama. E Indradite vai para o campo de batalha. Ele faz todas as suas cerimônias antes, todos os seus rituais, porque ele é um devoto de Deus Shiva, ele é um devoto dos deuses. E então ele vai para a batalha, né, com o seu puja realizado, com a sua força muito presente. Nesse ponto, o Vibhishana, que já estava com Rama, porque assim que Rama chegou em Lanka, Vibhishana tentou de todas as formas impedir Ravana de travar aquela batalha. Inclusive, Rama mandou uma mensagem de paz para Ravana, no sentido: entrega Sita, eu só quero a minha esposa de volta e nós não precisaremos ter essa batalha. Mas Ravana se recusou. E Vibhishana, nesse ponto, então, ele tenta, da mesma forma que o Kumbhakarna tentou, ele tenta modificar o pensamento de Ravana, mas não consegue. Então, nesse momento, ele vai para o exército de Rama e pede asilo lá, porque ele não pode se manter do outro lado, porque ele sabe que o outro lado não está do lado do Dharma. E ele, um dos pedidos que ele fez a Brahma é de que todas as atitudes dele deveriam estar, então, sempre muito coerentes e alinhadas ao Dharma. Então, nesse momento, Vibhishana já está lutando junto com o exército de Rama. Rama acolhe Vibhishana em seu exército. E ele percebe que Indradite está chegando. Indradite vem completamente invisível. Ele, o seu carro, com todos os seus atributos, vem, carregados de ilusão e invisível. Não se via de onde vinha, então é como se a morte chegasse invisível do céu. Vibhishana percebe, mas assim que ele percebe e avisa Rama, as setas de Indradite já começam a descer do céu e matar todos os ursos, matar todos os macacos. Então, assim, em questão de segundos, Indradite, com o seu poder de invisibilidade, ele começa a tirar seta por todos os lados. E mesmo que Rama tentasse perceber de onde estava vindo as setas e tentasse jogar as suas setas, mesmo que para um espaço, um lugar onde o demônio ali era invisível, para um espaço livre, ele não conseguia, porque parecia que as setas estavam vindo de diversos lugares. Porque além da invisibilidade, Indradite estava usando todos os artifícios ilusórios que ele tem. Então, nesse momento, Indradite mata todo o exército de Rama. Todos os macacos e todos os ursos morrem. E, finalmente, Indradite acerta Rama com mais de 30 flechas e Lakshmana também. E os dois caem mortos. Os únicos que sobrevivem são Vibhishana. Vibhishana recebeu de Brahma a dádiva de se manter sempre alinhado ao Dharma e também a imortalidade. Então, Vibhishana não morre. E Hanuman, que é filho do vento, ele também não podia morrer. Ele era imortal. Ele é o prana. Se o prana morre, o mundo não respira. Então, os dois estavam vivos, Quando deu a noite, eles de alguma forma levantaram ali, ainda meio tontos pela situação, estavam machucados, mas vivos. E se encontraram e andavam no meio de mortos, e todo o exército morto. Então todas as pessoas, Rama, Lakshmana, todos os animais estavam mortos, E aí eles percebem Jambavan, o rei dos ursos, estava se movendo. Então eles vão acudir Jambavan e percebem Jambavan muito ferido, mas ainda vivo. E Jambavan, a primeira coisa que pergunta para Vibhishana é: cadê Hanuman? E Vibhishana não entende, porque ele acha que ele deveria perguntar: cadê Rama? A devoção ali é a Rama.
né? Ele fala, só na Hanuman pode nos ajudar neste momento. E aí Hanuman toca aos pés dele e fala, eu estou aqui. E aí Jambavan, muito debilitado, muito machucado, explica para Hanuman que lá nos Himalaias, no norte da Índia, então eles estão no extremo sul, né? Que nos Himalaias, no norte da Índia, existe uma montanha. Essa é a montanha da vida. E que nela existem ervas tão especiais e tão sagradas capazes de trazer a vida, mas que ele deveria ir rápido, porque ele deveria trazer aquelas ervas rapidamente para recuperar a vida do exército de Rama. E então Hanuman, que agora já sabe de todo o seu poder, ele tinha o poder de se transformar em diversas criaturas, ele tinha o poder de mudar a sua estatura o quanto ele quisesse e tinha o poder de voar, né? Então ele voa rapidamente como um foguete para os Himalaias e chega na montanha da vida. A hora que ele chega na montanha da vida, ele percebe aquela montanha e pensa assim, se eu levar só uma árvorezinha, né, talvez seja pouco, porque a gente tem milhões ali para ressuscitar. Então ele pega e segura a montanha, dá uma chacoalhadinha e ele arranca a montanha e leva a montanha inteirinha. Então ele vem com essa montanha de lá dos Himalaias até o sul, carrega a montanha com todas as suas rochas, com todas as suas árvores, com todos os seus animais, com os elefantes, rios, enfim. Ele traz toda a montanha. E nisso ele vem muito rápido, porque ele está em desespero, todos estão mortos, né? Então, quando ele vai chegando, a velocidade de Hanuman é tanta no ar que cria um atrito tão forte que aquele atrito começa a esquentar as ervas da montanha e a fumaça começa então a evaporar. E aquela essência curativa, aquela essência da vida presente nessas ervas, naturalmente começa a se espalhar sobre o exército de Rama e trazer à vida todas aquelas criaturas. Hanuman estava num desespero só trazendo a montanha, então ele nem percebeu todo esse processo. E ele estava lá em cima do exército segurando a montanha e gritava para Jambavan lá embaixo, onde eu coloco? Onde eu coloco? E Jambavan lá embaixo rindo feito um doido, né? Porque todas as pessoas e todos os animais estavam nesse momento ressuscitando só de respirar, né, aquele aroma que estava vindo da floresta. E aí a Jambavan fala, melhor dos macacos, coloca essa floresta essa montanha em algum lugar, né? E Hanuman escolhe ali um lugar para colocar a montanha. Existe uma montanha hoje no sul da Índia que eles consideram que essa montanha tem as suas ervas sagradas e medicinais. E em toda a lua cheia, né, existe o festival da Full Moon, que é um festival onde eles circulam essa montanha, são 14 quilômetros, então as pessoas, milhares de pessoas, vão caminhando durante a noite inteirinha, fazendo um círculo em volta de toda essa montanha. Coincidência ou não, né? Mas acredita-se, e a caminhada ela deve ser feita descalça, porque acredita-se que o vento traz dessa montanha essas ervas curativas e o caminhar descalço ali em volta, então faz com que você receba essa cura, né? Receba essa bênção das montanhas. Né? Muito interessante, eu tive o prazer de chegar na cidade justamente no dia em que estava tendo esse festival da Full Moon e tive essa experiência de, junto com milhares de pessoas, andar por 14 quilômetros em volta dessa montanha numa madrugada de lua cheia. E foi uma experiência muito interessante, muito transformadora. Agradeço muito por ter tido essa experiência, podido viver isso de alguma forma na minha vida, né?
foi muito interessante. Mas, então essa é a história. Hanuman vem com a sua montanha e devolve a vida a todo o exército de Rama. Na próxima aula, então, vamos falar um pouquinho como Ravana entra na batalha, né? Após a gente enfrentar aí diversos atributos da grande ignorância, finalmente precisamos travar a batalha final e chegar à fonte da ignorância e derrotá-la. Namastê.